Olá, hoje vamos falar dos sistemas de administração de medicamentos por via dérmica e transdérmicas, perspectivas atuais e futuras. O grupo é composto por mim, Driele, pela Júlia, pela Juliana, pela Larissa e pela Manuela. Nesse slide a gente consegue ver o artigo base que a gente teve para estar montando esse seminário. Introdução. A administração dérmica e transdérmica envolve o uso da pele. Como a gente pode ver aqui nesse slide, temos um esqueminha de como é a formação da nossa pele. A gente usa a pele como uma via de entrega de medicamentos. A pele tem a sua função de barreira, ela limita a permeação de substâncias, sendo que o nosso extrato córneo é a principal camada que impede a entrada de compostos para dentro do nosso corpo. Entretanto, existem métodos, como os métodos passivos e os métodos ativos, que a gente vai estar explicando ao decorrer desse seminário, que têm sido fonte de estudos para aumentar a permeabilidade de fármacos em nossa pele. Agora vamos estar falando dos métodos passivos. Dependem da formulação otimizada para o aumento da penetração de medicamentos. Esses medicamentos têm que ser de baixo peso molecular e de alta lipofilicidade para estar atravessando a barreira da nossa pele. Como a gente consegue ver aqui nesse esqueminha, o fármaco ele pode ser usado em forma de cremes ou de adesivos transdérmicos, que tem sido bastante utilizado. E aí ele é colocado sobre a nossa pele, e por ele ser lipofílico e de baixo peso molecular, ele consegue estar atravessando essa membrana. Caso o medicamento seja um pouquinho maior e hidrofólico, essa absorção já é mais limitada. Já os métodos ativos, eles envolvem técnicas físicas e mecânicas para aumentar a permeabilidade da pele. E como a gente consegue ver aqui nas imagens, pode ser usada iontoforese, eletroporação, microagulhamento e ultrassom. O microagulhamento tem sido muito usado na estética. Esses modelos têm mostrado sucesso na entrega de fármacos maiores, como proteínas e peptídeos, e proporcionam uma boa alternativa para administração, em vez de ser só a oral. Quando a gente tem a administração oral, a gente tem todo aquele metabolismo de primeira passagem e tem muito fármaco que se degrada. Dessa maneira, evita o metabolismo de primeira passagem. A iontoforese usa uma corrente elétrica de baixa intensidade para aumentar a permeabilidade da pele e facilitar a entrega de medicamentos. Ela funciona por autorrepulsão, empurra moléculas carregadas, também funciona por eletroosmose, que move as moléculas neutras, e eletroperturbação, que aumenta a permeabilidade no geral. Ela é usada em tratamentos como anestesia local, por exemplo, como a lidocaína e para dor crônica. Também é usada no dispositivo Viteris para entregar anestésicos localmente de maneira eficaz. A eletroforese utiliza pulsos de alta voltagem para criar poros temporários na pele. Seu mecanismo conta com a permissão dos pórons da passagem das moléculas grandes, como por exemplo as proteínas e o DNA. Na aplicação, ela é útil para terapias genéticas, vacinas e entrega de medicamentos de maior peso molecular. E as vantagens é que ela permite a entrega de grandes moléculas que não seriam absorvidas com os métodos convencionais. Essa tabela também está encontrada no nosso artigo. Eu vou dar uma resumida aqui, mas caso alguém queira dar uma olhada, o link está nas referências. Algumas vantagens são o uso dessas tecnologias permitem uma entrega sustentada e controlada, melhor adesão do paciente e menos efeitos colaterais sistêmicos. A aplicação transdérmica é indolor e pode ser interpretada facilmente em casos de reação alérgica. Agora eu vou falar um pouquinho das limitações, que apesar dos avanços, as questões como irritação na pele, a necessidade de dispositivos sofisticados e os custos ainda são barreiras para a ampla adesão de alguns métodos ativos. O futuro dessas tecnologias depende de inovação que melhora a segurança, eficácia e
acessibilidade desses medicamentos. O mecanismo. De acordo com o apresentado pela patente, compõe-se em um reservatório de medicamentos com a pluralidade de projeções, microagulhas entre 50 a 100 micrômetros que adentrarão o estrato córneo e na epiderme para administrar medicamento. As várias modalidades da invenção incluem o uso de uma membrana para separar o medicamento da pele e controlar a liberação do medicamento do seu reservatório, sendo que o reservatório pode conter medicamento, solução de medicamento e gel ou partículas sólidas. E o inventor ele reivindica a capacidade de superar as propriedades da barreira por meio do uso de projeções e também administração do agente ativo a uma taxa controlada para efeito local ou sistêmico. As técnicas de abrasão envolvem a remoção direta ou a ruptura das camadas superiores da pele para facilitar a permeação de medicamentos aplicados topicamente. Alguns dispositivos são baseados em técnicas usadas por dermatologistas para tratamento de pele, como acne, cicatrizes e hiperpigmentação. O potencial de entrega das técnicas de abrasão não é restrito para as propriedades fisicoquímicas do medicamento. É, uma patente registrada por o Seiji Book em 2001 descreveu um método de pré-tratamento da pele antes da entrega transdérmica de medicamentos ou amostragem por meio de dispositivos que consiste em uma pluralidade de microagulhas de plásticos rombos que não penetram no SC. Esse dispositivo funciona removendo a parte do SC sem substancialmente unir a camada restante. Porém, a parte negativa é que a miniaturalização de tais dispositivos de abrasão ainda não foi eh, viável ainda, e as questões de segurança e desconforto do paciente, com a técnica abrasiva, elas ainda permanecem. Esses dispositivos de punção e perfuração, eles incluem o uso de estruturas semelhantes a agulhas ou lâminas que rompem a barreira da pele, criando furos e cortes como resultado de um movimento definido quando em contato com a pele e são semelhantes aos dispositivos de microagulhas produzidos pela tecnologia de microfabricação. Goodson e Anderson escreveram um método de aparelho para rompimento da epiderme de maneira reproduzível, onde o aparelho consiste em uma pluralidade de microprotusões de comprimento suficiente para a penetração além da epiderme. Eh, Após o rompimento da pele, métodos de administrações que pode ser os passivos, que são solução, adesivo, gel ou pomada, ou métodos ativos, como a iontoforese e a eletroporação, pode ser utilizados. O dispositivo de perfuração na pele compreende discos de agulhas e espaçadores dispostos alternadamente, eh, com a finalidade de aumentar a permeação transdérmica. O movimento rotacional da unidade supostamente cria cortes uniformes minúsculos na pele, tendo que essa técnica de perfuração da pele também foi relatada para facilitar o sucesso da entrega de DNA através da pele. A injeção sem agulha é relatada como método indolor de administração de medicamentos na pele. A administração transdérmica é obtida disparando partículas líquidas ou sólidas em velocidades supersônicas através das camadas externas da pele usando uma fonte de energia adequada. Seu uso é restrito a partículas sólidas, e problemas enfrentados por sistemas de injeção sem agulha incluem um alto custo de desenvolvimento eh, no dispositivo e da forma de dosagem e incapacidade, ao contrário de algumas das outras técnicas descritas, de programar ou controlar a administração do medicamento para compensar as diferenças entre os indivíduos na permeabilidade da pele. Bom, sobre a aplicação sob pressão, o estudo ele demonstrou que pressões moderadas ela pode aumentar a permeabilidade da substância que estiver sendo utilizada ali. Por exemplo, uma pressão manual simples com a mão ou por aparelhos como as microagulhas, bandagem hidroestática, ela vai aumentar a permeabilidade. No caso da cafeína, por exemplo, essa leve pressão, ela modificou uma propriedade fisicoquímica da molécula de cafeína e fez com que ela seja absorvida mais rápido. Bom, esse estudo ele demonstrou, eles criaram um dispositivo
que foi capaz de aumentar a permeabilidade em 3 vezes mais do fármaco cosmético que estiver sendo utilizado ali. Isso acontece porque após uma leve pressão com um dispositivo, uma microagulha, por exemplo, estirar a pele faz com que se abra microporos nessa pele. Isso vai ajudar na absorção do medicamento ou do cosmético. Esses microporos, eles se fecham depois, eles só se abrem ali mesmo, depois o microagulhamento e associado, né, ao estiramento da pele, ao alongamento da pele por esse dispositivo, eles abrem e se fecham depois, naturalmente. Por fim, o artigo explora métodos variados de administração, sendo primeiro mencionado a utilização de ultrassom para melhorar a administração transdérmica de fármacos, tanto simultaneamente quanto para pré-tratamento. Para isso, parâmetros como a duração, a intensidade e a frequência do tratamento precisam ser levados em consideração porque eles afetam a absorção percutânea. Os mecanismos relacionados com o aumento da permeabilidade da pele são atribuídos a um efeito térmico, onde o aumento da temperatura causada pelo ultrassom resulta numa maior penetração do fármaco na pele, e a cavitação, que nada mais é que a formação de cavidades gasosas e bolhas no extrato córneo, causando a ruptura da bicamada lipídica local. O tratamento a laser é um método potente porque a sua radiação consegue destruir as células alvos num curto espaço de tempo. A exposição direta e controlada de um laser à pele resulta na remoção do extrato córneo sem danificar a epiderme subjacente, e isso resulta numa melhor administração de fármacos lipofílicos e hidrofílicos. Já as ondas fotomecânicas são a conversão da radiação luminosa de um laser em ondas mecânicas ou ondas de pressão, ou seja, nada mais é do que um derivado de um laser, e que é utilizada para evitar os problemas associados à radiação direta. Essa técnica gera a ruptura da membrana lipídica e a expansão do espaço extracelular até as camadas mais profundas do extrato córneo, formando lacunas ou poros temporários que permitem a entrega transdérmica de fármacos. A ablação térmica por radiofrequência corresponde ao aumento da temperatura de um local na pele quando se aplica uma corrente alternada de alta frequência, resultando na formação de microcanais induzidos pelo calor na membrana, semelhante ao que ocorre com a aplicação da radiação a laser. O aparelho possui os seguintes componentes: uma matriz de microprojeção e um adesivo de fármaco. Essa matriz é ligada e colocada na pele para permitir a exposição à radiofrequência, induzindo a ablação de microporos através de uma corrente, podendo gerar microcanais através do extrato córneo até a derme, permitindo a passagem do fármaco. A taxa de administração do medicamento é controlada pelo número e pela profundidade de microcanais formados. Magnetoforese. Nesse método é aplicado um campo magnético que atua como força externa para induzir alterações estruturais na membrana e aumentar a difusão de um soluto diamagnético através da pele. O mecanismo responsável por essa penetração cutânea é o diamagnetismo, que é um efeito mecânico que induz os campos magnéticos na direção oposta ao campo magnético aplicado pelo aparelho, empurrando o fármaco através da pele. Com esse movimento, é possível transportar fármacos hidrofílicos carregados ou não através dos tecidos. Só que o fato dessa técnica só poder ser utilizada com materiais diamagnéticos é um fator limitante para sua aplicabilidade e explica a falta de interesse do uso desse método. O efeito da temperatura elevada na absorção percutânea foi atribuído a um aumento da difusão do fármaco na pele, além do aumento do fornecimento de sangue à superfície. Um dos métodos de aplicação dessa técnica é através do uso de adesivos térmicos que criam um aumento periódico controlado da temperatura da superfície da pele para melhorar a administração dérmica, tendo como temperatura limite 40 graus Celsius. Dependendo do tipo do foco de tratamento, a exposição pode variar entre 1 hora e 24 horas. Para isso, tem que se levar em conta a estabilidade térmica do fármaco utilizado. Uma vertente da termoforese é a termoperturbação, que se refere à utilização de temperaturas extremas em um curto período de tempo, sem desconforto, para reduzir a barreira cutânea através da evaporação do extrato córneo. A administração transdérmica de medicamentos cresce 25% ao ano, e esse aumento deve continuar com novos dispositivos e mais medicamentos transdérmicos, ampliando o uso da pele como via de tratamento para várias doenças. Para isso é necessária uma análise cuidadosa dos novos dispositivos transdérmicos, que são mais caros e mais complexos que os adesivos convencionais, podendo conter componentes que aumentam os riscos de segurança. Além disso, os efeitos na pele devem ser reversíveis, porque danos permanentes ao extrato córneo comprometem sua função como barreira protetora. Os órgãos reguladores exigem dados que comprovem a segurança dos dispositivos na pele tanto a curto e a longo prazo, e para que as novas tecnologias de administração de medicamentos tenham sucesso no mercado, é essencial considerar a segurança, eficácia, portabilidade, facilidade de uso, custo-benefício e potencial de mercado. Essas foram as nossas referências. E obrigada pela atenção.